vai falar um pouquinho sobre o centro de Florianópolis, do que está acontecendo no centro de Florianópolis, mas antes eu quero reforçar para quem está assistindo a gente, né? O centro é aonde começou de fato a cidade de Florianópolis, foi dali que partiu a primeira povoação e até hoje o local continua sendo o coração político, econômico, social da capital e da região metropolitana, reunindo órgãos públicos, comércio, transporte, lazer, educação, saúde e muito movimento, né, de Florianópolis. O bairro concentra o maior número de pontos turísticos não naturais da cidade e é passagem obrigatória para quem vem à ilha, então daí vem a grande movimentação, né. Também é onde a gente encontra na educação algumas das principais escolas e mais tradicionais da cidade, né, aí Colégio Catarinense, Colégio Bom Jesus. Então, João, fala um pouquinho pra gente qual a importância do centro para a cidade. Perfeito, Michele, muito bacana a tua contextualização. E o centro da cidade foi por um grandíssimo tempo, assim, para o mercado imobiliário, o local mais importante. Ainda é, né, tem uma relevância muitíssimo grande, mas a gente entendendo um pouquinho a história da cidade, a gente vê que tudo acontecia no centro, né? Os colégios tradicionais ainda estão no centro, mas tudo, né? Assim, a cidade, eu diria que a palavra era dependente do centro de Florianópolis, né? Em qualquer local onde se a pessoa morasse, ela precisaria se deslocar para coisas básicas do dia a dia. Hoje já não é mais assim, né? Aconteceram várias evoluções em vários outros locais da cidade, mas ainda o centro tem uma importância muitíssimo grande para a cidade e, por conta disso, para o mercado imobiliário, né, como um todo. Boa. Pergunta importante, né? Quais as mudanças após a aprovação, acho que uma grande pergunta, né? Quais as mudanças após a aprovação do novo plano diretor? Perfeito. Plano diretor, né? A gente teve uma revisão recente do plano diretor e ele trouxe algumas questões muito importantes, assim, né? Mudanças realmente bastante significativas que estão impactarão na cidade como um todo e, lógico, vão impactar, né? Já estão impactando muitíssimo no centro. O novo plano diretor trouxe algumas questões que permitiu, né, a ampliação do volume de construção, né, nos terrenos. E, em contrapartida, a indústria da construção civil, o empreendedor, ele tem que devolver para a cidade uma parte disso, né? O nome técnico chama outorga onerosa, como benefícios para a cidade, né? Então, na região em que o empreendedor está edificando, uma parte, né, desses recursos serão aplicados nesta localização. E certamente nós teremos, né, assim, muitas mudanças positivas no centro da cidade. Eu diria que, assim, Florianópolis passa nesse momento, o centro em especial, né, que é hoje o tema da nossa conversa aqui, ele passa por uma grandíssima transformação, talvez uma das maiores. É claro que se nós puxarmos para a história, né, nós temos, né, podemos citar assim que hoje, onde é um dos locais mais valorizados de Florianópolis, que é o entorno do Shopping Beira-Mar, era um campo de futebol, né? Então penso, o entorno do Shopping Beira-Mar era um campo de futebol, era um local que não tinha uma relevância para o mercado imobiliário, né? Isso vem o shopping e transforma toda aquela região e todo o seu entorno e traz para aquela região assim, uma valorização muito acima da média, né? Hoje o entorno do Shopping Beira-Mar e a Beira-Mar Norte, obviamente, são regiões, né, das mais valorizadas, regiões que são muito desejadas, né, e que todos os imóveis que estão no seu entorno têm um alto valor agregado. Então, né, vem um grande evento, isso é assim meio praxe no mercado imobiliário, eu diria, do mundo, né? Vem um grande empreendimento e daí os imóveis que estão no seu entorno valorizam e todos os terrenos que estão no seu entorno valorizam e tudo que a partir... reflexo aí, então. Sem dúvida, tudo a partir dali começa, né, ter uma evolução. Os locais, né, passam, como eu falei, a ser desejados e daí a velha história, né, da lei da oferta e da procura, né, onde há demanda, né, as coisas começam a evoluir de uma maneira diferente. Então, essa dependência, né, do centro de Florianópolis foi por muito tempo assim, né, eu diria que num dado momento tudo aquilo que nós pensávamos no mercado imobiliário levava em conta a distância que estávamos do centro. Então tudo aquilo que a gente fazia tinha como um primeiro pensamento como é o deslocamento, né, que distância estamos do centro de Florianópolis dado a sua, né, a grandíssima dependência que nós tínhamos do centro. Hoje, como eu falei, não é mais assim, né? Uma das coisas também que a cidade foi crescendo, né? Esse conceito das microcentralidades, né? Esse conceito
de que é preciso se criar estrutura para que se tenha menos deslocamento, né, que qualidade de vida está bastante aliada a isso. E aí, claro, né, o próprio mercado imobiliário vai evoluindo e as coisas vão ao seu redor se estruturando, né? O mercado imobiliário, na verdade, ele caminha sob duas vias, né? Ou vem uma grande estrutura e o mercado imobiliário vai atrás, ou vem o mercado imobiliário e a estrutura vai atrás dele, e às vezes elas se interconectam, a gente nem sabe exatamente o que aconteceu primeiro, né? O que veio primeiro. E dentro disso também, uma outra coisa que vai acontecendo, não é só uma característica de Florianópolis, mas está bastante evidente assim no centro de Florianópolis, que vão nascendo dentro do próprio centro novos locais, novas alternativas. Também, né, uma coisa que aconteceu aqui dentro do centro, numa região que antes não era, né, uma região tão, assim, que o mercado imobiliário quase não a observava, que é a região em torno da Avenida Mauro Ramos. Para quem é de Florianópolis, sabe que a Avenida Mauro Ramos, né, a Avenida Mauro Ramos é uma via arterial assim, de Florianópolis, né? Ela liga o centro todo da cidade até a Avenida Beira-Mar Norte, desemboca exatamente no Beira-Mar Shopping. Essa região, né, veio um empreendimento, né, que um empreendedor aqui fez, né, um empreendimento bastante conhecido que chama Jardim Cidade Milano, né? Tem lá um hub bacana de gastronomia. Aquilo ali, né, já deu uma impactada bacana, positiva para a região. Em seguida, né, o plano diretor permitiu, numa região em que só tinham casas, que se construíssem prédios não muito altos, né, não é uma região que está assim, se verticalizando muitíssimo, mas se configura hoje como uma belíssima alternativa. E daí, quando a gente, né, dá aquela olhada para onde estão as oportunidades de investimento, nesses locais que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, quase que invariavelmente a gente enxerga ali, por óbvio, um preço, né, por metro quadrado sendo praticado menor do que os locais já tradicionais. E aí, né, tem uma brincadeirinha que a gente faz, né, que não é exatamente no mercado imobiliário, mas quem chega antes bebe água limpa. Né? Então, e também é um fato, né? É um fato, não há dúvida nenhuma. Né? Se a gente fosse pensar que antes do Shopping Beira-Mar, qualquer um que fosse comprar um apartamento próximo ao campo de futebol que lá existia, seria talvez um visionário. Né? Em seguida, né, o mercado vai mudando, as coisas vão acontecendo naturalmente, né, ou impactadas por um grande evento, como foi o caso do Shopping Beira-Mar, e aí, né, o mercado explode. Então, a gente olhando a visão de quem está em Florianópolis e pensa em investir, João, dá para a gente olhar para o centro de Floripa pelo contexto histórico e pensar, nossa, eu imagino que o investidor, o comprador, né, de imobiliário, ele olhe talvez para o centro e possa estar pensando, poxa, mas será que ainda tem potencial? Eu ainda consigo comprar um imóvel no centro? Deve passar muito isso, eu imagino, na cabeça de quem está querendo investir e comprar para morar ou enfim. E acho que é uma pergunta importante da gente deixar bem claro. Ainda existe, então, um potencial de você comprar um imóvel e ele valorizar, você, da perspectiva de investimento também, olhar para o centro de Floripa com perspectiva de investimento. Sem sombra de dúvida, Michele, né? Na verdade, nós voltamos, né, ao tema que já conversamos anteriormente, no vídeo anterior, e que vamos conversar, e será tema recorrente, né? Vamos reforçar em todas as nossas conversas, que é preciso que quem, né, tem vontade de investir em Florianópolis se disponha, assim como nós também estamos dispostos, a ter uma conversa. Porque essa pergunta, né, ela vai ser respondida na particularidade. Né? Tem sim oportunidade de investimento em Florianópolis. O centro todo de Florianópolis é muito bacana, o centro todo de Florianópolis, né, qualquer parte do centro é muito legal, e as partes, tem partes inclusive que estão melhorando sobremaneira, né, que estão recebendo grandes investimentos. A gente tem hoje, né, a figura da possibilidade de pegar prédios antigos, reformá-los, prédios comerciais, né, que estavam abandonados, também foi uma conquista nessa última revisão do plano diretor, né, e transformá-los, né, em moradia, seja ela uma moradia convencional, seja para aluguel através de temporada, né, através de short stay. No centro da cidade tem uma demanda bastante grande pelo short stay, por vários motivos, né? Quem está no centro da cidade está muito bem localizado para se deslocar para qualquer outra praia da ilha, né? Se vira Florianópolis com o objetivo de fazer turismo. Os imóveis, por exemplo, menores, né? Dentre eles esses que estão sofrendo o que se chama no mercado de retrofit, né? Que é a reforma de imóveis antigos, imóveis comerciais e transformados em imóveis residenciais.
E os imóveis, né, que hoje a BM também tem à disposição, né, que se prestam muitíssimo bem a esse tipo de atividade, eles são procurados, né, por vários motivos, né, pelo motivo de quem vem a Florianópolis para passar férias, né, para curtir aí as nossas belíssimas praias, mas nós não podemos esquecer que nós temos aqui em Florianópolis um centro de eventos que chama Centro-Sul, que no ano passado recebeu mais de 700 mil congressistas, 700 mil pessoas. Então é um movimento até certo ponto assim silencioso, né, mas que está aí movimentando, né, toda essa indústria, vamos dizer assim, né, esses imóveis que estão situados no centro da cidade pela facilidade que a pessoa tem de se deslocar. Então é muito bacana assim ver, né, que Florianópolis deixou de ser também, é uma coisa que é importante que se diga, só uma cidade motivada pelo turismo. Também tínhamos num determinado momento, Florianópolis as pessoas vinham para cá só e somente na época do verão. Então nós tínhamos uma temporada muito curta, né, com um grande número de pessoas, mas uma temporada muito curta. E agora a gente tem várias outras coisas que atraem, né? Tem um público bastante grande vindo a Florianópolis, aposentados, né? Gente, né, já numa idade em que não está mais em atividade e vê na cidade um local maravilhoso, que de fato Florianópolis é uma cidade encantadora, gente vindo de todas as partes do país em função sim da segurança. É muito natural, assim, é muito comum as pessoas vindo de outras partes, né, e a gente está na rua, né, mostrando algum imóvel, com o celular na mão, com o iPad na mão, e as pessoas se apavorarem, né, meu Deus, né, e isso para nós é absolutamente natural, né, e é realmente uma coisa da qual a gente tem que ficar muito feliz, né, tem que ficar realmente muito, muito contente com isso, porque ter essa segurança, acho que, né, traz para Florianópolis um diferencial enorme. Então, sobre todos os aspectos, né, eu acho que né, quem pensa em investir em Florianópolis, novamente eu repito, né, venha conversar conosco, a gente está aqui na BM extremamente preparado, né, para ter esse nível de conversa, para entender qual é o momento da pessoa, entender o porquê que essa pessoa quer o imóvel, entender se, né, esse imóvel é para utilização, tem imóveis maravilhosos na beira-mar norte, assim como tem imóveis também, né, em regiões que ainda não são as mais valorizadas, mas que estão absolutamente próximo de tudo, né, Florianópolis, o centro da cidade não é grande, né, o centro da cidade é pequeno, né, tem algumas vias que são, como eu falei, arteriais, assim, você estar próximo delas facilita sobremaneira o deslocamento, e hoje, né, aqui na BM a gente tem uma série de produtos que atendem a esses vários segmentos. Eu queria te perguntar sobre isso, João, para quem vem então ter essa conversa, o que ela pode esperar de produto, né, da BM, que a BM tem para oferecer aqui em relação a estoque de produto, e o que quem está assistindo a gente, né, que tem essa vontade, tem esse anseio de investir e vir fazer essa conversa, o que ele pode esperar do estoque da BM aqui no centro de Floripa? Ah, Michele, ele pode esperar uma conversa muito boa. Legal. Pode esperar uma conversa muito boa, sim, né? E quando eu digo boa, né, eu espero que seja de boa mesmo, no sentido de agradável, mas em especial no sentido de conteúdo, né? Porque hoje a gente tem, assim, imóveis na beira-mar norte, né, das melhores incorporadoras de Florianópolis, né, imóveis maiores, né, para quem quer vir para cá e ter aqui sua primeira residência, imóveis para quem quer ter um ponto de apoio aqui em Floripa, né, para quem quer, eu sou do interior do estado, quero ter alguma coisa aqui, sou de outro local, qualquer que seja. Não podemos nos esquecer que Florianópolis tem hoje, né, um dos melhores, né, aeroportos, né, com vários voos, né, voos inclusive diretos aí para algumas capitais europeias, né, como é o caso de Lisboa, né, que a gente tem voo direto daqui para outros locais também. E aqui no centro de Florianópolis a gente está assim bastante munido de excelentes produtos, né? Nós conversamos também naquela conversa anterior de que a nossa orientação é ter parceria com as grandes incorporadoras, né? Então nós optamos por trabalhar só em construções sobre o regime de incorporação, né? Que traz uma segurança adicional para o comprador. E dentro dessas várias empresas, né, com quem a gente mantém parceria, a gente tem realmente, né, desde apartamentos pequenos, né, para a pessoa investir sem a pretensão de nunca utilizar, ou apartamentos também não tão grandes, mas se a pessoa tiver a pretensão de vir eventualmente morar aqui, diversas formas de pagamento, diversos estágios de construção prontos, usados, né, já com alguma mobília ou ainda em lançamento, nos mais variados locais, com uma variação bastante significativa de preço, de tipologia, e aí, de novo, né, a gente tendo a possibilidade de ter essa conversa, né, entendendo verdadeiramente, pessoa a pessoa, um a um, indivíduo a indivíduo, cliente a cliente, o que ele espera de Florianópolis e o que ele espera desse imóvel, aí a gente poder, né, indicar, a gente poder falar efetivamente qual imóvel a gente, né, poderia sugerir para essa pessoa com quem a gente está conversando.
Mas é bastante coisa, tá? É bastante Boa. coisa, né? É bastante coisa, né, em todas as tipologias que tu possa imaginar, assim, Cenários, né, também. Cenários, né? Agora também a gente sabe que a gente, né, está muito feliz aí, porque nós vamos participar de vários lançamentos que virão no centro de Florianópolis. Até acho que isso é um ponto importante da gente trazer para conhecimento. Deve surgir muita pergunta também da parte dos corretores, se a BM só trabalha com incorporação, às vezes só com lançamento e tudo mais, e não, como é que funciona isso internamente? Pode ser que a pessoa tenha essa dúvida. A BM só trabalha com incorporação, sim ou não? Então legal, acho que a gente deixar claro aqui, né, João? Então, sim, a gente só trabalha com incorporação, né? Eu diria com as maiores incorporadoras da cidade. Por uma opção mesmo, né? Essa opção de que a gente enxerga no regime de incorporação, né, que é totalmente amparado por uma lei, né? Hoje também as empresas que a gente trabalha, acho que invariavelmente trabalham sob o regime de patrimônio de afetação, que é uma outra figura jurídica que gera muita segurança para quem compra. E essa foi uma opção nossa mesmo, né, em função, né, dessas parcerias que a gente firmou ao longo desse período e por, de fato, né, a gente entender que tem nesta forma, segurança para nós, segurança para quem compra e segurança para o incorporador. Então, né, é a operação, assim, que eu diria que ela é perfeita. E daí ela se torna ainda mais perfeita quando a gente tem uma gama de produtos que a gente pode, como eu falei, fazer, né, a sugestão mais adequada para a necessidade de cada um. É diferente, né, quando a gente só tem um produto que às vezes, infelizmente, a gente vai conversar e vai dizer, olha, não consigo te atender. E isso, inclusive, pode acontecer, né? Pode ser que ao final da conversa a gente diga, olha, infelizmente, né, eu, em virtude da tua expectativa para com esse imóvel, eu não consigo te sugerir nada. Mas no centro da cidade, né, onde a gente está há anos aqui trabalhando, né, e de novo reforçando, com essa parceria muito forte com as incorporadoras, né, que tem aqui no centro da cidade também a sua grande capacidade produtiva, acho bastante difícil que nós não tenhamos alguma coisa bacana para sugerir. E até porque, além então das construções, dos prédios prontos, né, advindas dessas incorporadoras, nós também trabalhamos com imóveis usados, né, imóveis de terceiros, como a gente chama. Exato. Que às vezes a pessoa tem uma necessidade imediata, estou mudando para Florianópolis, né, eu preciso de alguma coisa que já tenha alguma mobília que esteja desocupado, e daí também a gente vai buscar dentro da nossa carteira e ver se a gente tem isso, né, esse imóvel para ofertar. Então, o repeteco de sempre. Venha conversar conosco, né, venha bater um papo conosco, né, de novo. A gente tem hoje, né, a facilidade das reuniões online, podemos fazê-las no horário que fique mais confortável, né, que a gente consiga coincidir, né, conciliar as nossas agendas e ter essa conversa e, a partir daí, ver que caminho tomamos. Boa. Eu vou puxar uma pauta aqui que eu acho que é pertinente. Como vocês trabalham conectados às incorporadoras, né, João? Vocês vivem isso há muito tempo. Talvez justamente pelo modelo mais seguro, né, tudo mais, vocês priorizam muito o cliente também. Dá pra gente falar um pouquinho sobre o que, na hora de comprar um produto na planta, né, com uma incorporadora, isso independente do ticket, o que tu diria que o cliente precisa cuidar e que a BM ajuda a cuidar? Patrimônio de afetação, quais são os itens nesse processo de compra na planta que você percebe que são, olha, presta atenção nisso, isso que tange a incorporadora, que tange o projeto, o produto. O que tu diria para a pessoa que está pensando em comprar na planta, observar e que a BM já observa de antemão? Michele, na verdade, os produtos que estão no nosso portfólio, eu diria assim que a gente poderia dizer que eles são certificados. Exato. Né? Tem um carimbo, né, acabei de cunhar esse termo aqui, exato. Né? Mas a verdade... Tem um selo, tem um assim, selo. né? Dá pra dizer. A verdade é que, lógico, né? A gente, às vezes, é assediado, né, por alguns incorporadores. Exatamente. Mas que a gente não tem neles, assim, né? Sem falar mal de ninguém, obviamente, mas que a gente não consegue enxergar que ali tem a segurança que a gente precisa. Porque, afinal de contas, essa segurança é para todo mundo, é para todas as partes, né? Nós temos um negócio aqui, que já temos esse negócio há um bom bocado de tempo e a gente quer continuar com ele bastante tempo ainda. Então, para isso, a gente não pode ter problema. Nossas energias todas têm que estar focadas na venda e não na resolução de problema. E para isso, né, para tanto, a gente tem que estar realmente cercado de bons construtores, né, que entreguem suas obras em dia, né, que executem as garantias, né, e esta é um dos grandíssimos motivos pela opção pela incorporação, porque depois de pronto, né, as garantias são todas regidas pela lei da incorporação, né, aqueles 5 anos lá que a empresa tem que garantir. A gente sabe que sob a solidez da edificação vão além dos 5 anos, e depois toda a documentação, né, que a obra tenha o seu registro, né, que é o registro de incorporação. Logicamente, para se chegar na incorporação, todos os projetos têm que ter sido devidamente aprovados pela prefeitura, e dentro dessa incorporação, de preferência, que tenha o patrimônio de afetação, né, que é um complemento de segurança.
Então eu diria que hoje, né, os empreendimentos com os quais a gente trabalha, todos estão absolutamente nesse pé. O que me dá absoluta tranquilidade de poder ofertá-los, né, não tem outro termo a ser utilizado que não seja tranquilidade, né, para que a gente possa ofertar, e aí a preocupação fica só e somente na adequação. Né? Adequar o produto da forma correta, da forma mais assertiva para quem está nos procurando. Né? Se a gente consegue fazer isso, aí as coisas andam de maneira muito mais tranquila para todas as partes. Boa. Eu acho, inclusive, que é bom complementar, né? João convidou várias vezes para que quem está assistindo venha aqui ter uma conversa, né? Isso é muito importante, a gente está fazendo isso de propósito, na verdade. De propósito, bem de propósito. É de propósito mesmo, e de fato que a sede da BM fica no centro de Florianópolis, não por acaso estrategicamente colocada, mas para quem é da Grande Florianópolis, isso é o centro ali de tudo. Então, esse convite, ele inclusive é para vir, né, para vir se conectar com a BM também. Então, só para vocês saberem que, né, João, fica no centro também, vocês vivem o que estão dizendo de fato, né, não é só, né, vocês vivem o centro de Floripa, isso há muito tempo já, né, a sede está aqui. Há quanto tempo a sede está nessa localização, João? Sabe dizer? Essa sede, como está aqui, como foi construída desde 2014, a gente concluiu ela, mas a gente já tinha numa sede anterior, que daí foi demolida para que a gente construísse a sede aqui, uns 15 anos antes a gente estava aqui. Hoje tem essa conceituação da cidade caminhável, né? A cidade de 15 minutos em que tudo pode ser feito, e eu diria para vocês que da sede da BM, quase todos os nossos empreendimentos estão a 15 minutos. Dá para ir quase a pé mesmo. Dá para ir quase a pé, né? Não que todos, legal. óbvio, mas muitos deles, né? A gente consegue ir a pé. Então a gente realmente, né, domina bastante o mercado aqui do centro, né, domina bastante a região, e com isso, né, a gente pode conversar, né, de fato, e essa chamada para conversa, que pode ser aqui pessoalmente na sede da BM, né, todos serão muito bem-vindos, né, ou de qualquer maneira que a gente consiga se conectar, ela vai na linha daquilo que a gente quer fazer mesmo, né, Michele? Esse trabalho começou e a gente está falando disso e vai insistir sempre nisso, né, vai ser um mantra, venha conversar conosco, porque é justamente, né, em função daquilo que já falamos, desse inconformismo de que parece que todo mundo só está falando de produto, sem prestar atenção verdadeiramente para a quem aquele produto atende, né? Eu acho que o produto em si, a gente pode dizer que ele não é nada, o produto é adequação ao uso, né? E quando a gente tem essa conversa, a gente entende verdadeiramente o que a pessoa quer fazer com esse produto, né? Com esse apartamento, com esse imóvel, enfim. Aí a gente passa a ter, né, uma capacidade de fazer uma sugestão muito mais assertiva. E por que não fazer? João, quero fazer uma última provocação importante aqui para dois públicos. Primeiro, aqueles que estão assistindo a gente que são corretores de imóveis e que gostariam de talvez se posicionar, se identificam com os valores da BM, tem alguma conexão com a postura, com tudo que vocês têm trago, um recado para eles, quero que tu deixe um recado final, e também para quem está de olho aí no centro de Florianópolis, seja para investir. A gente até comentou no episódio passado sobre o grande polo universitário, muitas vezes a pessoa o filho vem estudar, vem o parente estudar. Sim, para essa pessoa que está com o olho voltado para o centro de Floripa, quero que tu deixe um recado final, e para quem pensa em atuar talvez no centro de Floripa, talvez conectado aos valores da BM, também um recado final. Perfeito. Então, o primeiro recado para quem pensa eventualmente, né, em se conectar com essa forma de pensar da BM, a primeira coisa realmente é entender se conecta com isso que a gente está aqui tentando fazer, que é entender sim muitos dos nossos produtos, sobre os nossos produtos, mas entender para que a gente possa, depois disso, saber verdadeiramente o que a pessoa que nos procurou, aquele indivíduo, aquela pessoa, um a um, está buscando, e a gente então fazer um atendimento de excelência, né, transformar isso numa experiência realmente de compra, em que saiam todas as partes satisfeitas. Nós, inclusive. Já falei isso na vida anterior. Muito bom. Mas é preciso que, né, para que nós saímos satisfeitos, todos estejam satisfeitos, né? Comprador, vendedor, entendendo isso, né, como sendo o cerne mesmo, né, da nossa profissão, a premissa básica, né, que nos leva a ser corretor de imóveis. Queremos vender, obviamente, todo mundo quer vender, né? Vivemos disso, esse é o nosso negócio, mas a gente quer venda com qualidade. Se conecta com isso, vai se conectar facilmente com tudo aquilo que a gente faz aqui, porque tudo aquilo que a gente faz aqui está amplamente embasado nessa conceituação. E para quem quer vir para Florianópolis, né, não só no centro, a gente tem vários outros locais aí que a gente vai falar acerca deles, mas no centro de Florianópolis, né, que ainda é um local muito bacana para se viver, para se investir, de fato nós temos produtos para, eu diria, né, todos os gostos, né? Nós temos desde estúdios, apartamentos de 1 dormitório, 2 dormitórios, 2 suítes, 3 suítes, dos mais variados tamanhos, 4 suítes, apartamento de frente para beira-mar, coberturas, né? Creio que nós possamos realmente auxiliar de verdade na busca de quem está pensando em vir para esta encantadora, maravilhosa, segura cidade que é Florianópolis. Exato. Quais são os canais, então, que quem está assistindo a gente pode encontrar vocês? João, no site, no Instagram, né? Eu acho que é legal deixar esse canal aberto, né? Para quem está assistindo a gente no YouTube,
todos na tua bio tem todos os canais, né, de contato, sim, tanto de trabalho, né, com a ABM, quanto de entrar em contato para conhecer os produtos, mas não há limite de quantidade de canal de comunicação ali, né, para que consiga se conectar com a ABM, tanto um futuro corretor parceiro quanto um cliente, né? Perfeitamente. Nós estamos aí em todos os canais possíveis e imaginários, sempre aqui à disposição. Esse é o nosso dia a dia, né? Isso é o que a gente faz o dia inteiro, com muito prazer, com muita dedicação para fazer extremamente bem feito.